TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Muito boa tarde, queridos amigos. Que Jesus nos abençoe nesta tarde e nos ajude a nos concentrarmos, aproveitando todo o ambiente espiritual, principalmente, que nós temos aqui e não fazemos ideia. Então, aproveitemos e que Jesus nos ajude nesse propósito. Ora bem, vamos ver se o tema vos agrada. Vos afirmo que ele é muito importante para todos nós. Obrigada. Pensamentos, o que é que isso significa? Coisa abstrata para nós. Emmanuel explica-nos, em 3 palavras, que pensamento é matéria mensurável. Então, aí ficamos nós com a ideia. O que é pensamento para nós? E agora, o que é isso, matéria mensurável? Só sabemos que a divindade, o seu pensamento é imensurável. Nós não fazemos ideia o que é o pensamento de Deus. E nem vale a pena tentarmos perceber, porque o nosso cérebro sofre um espasmo. Então, vamos aqui ao nosso tema. E o que é que a figura já nos mostra aqui? Uma cabeça refletindo imensos raios. E que raios são estes? Justamente a mente emitindo os nossos pensamentos através do cérebro. E estes pensamentos deslocam-se através do espaço e vão ao encontro de pensamentos iguais aos nossos. Os nossos vão direitinhos, sem errarem o caminho, diretos àqueles que sintonizam com os nossos. Sejam eles bons ou maus. Aqueles que nós emitirmos são esses que vão ser recepcionados e os deles vão ser recepcionados por nós, vêm alimentar os nossos pensamentos. Se eles forem bons, é ótimo. Se eles forem negativos, vamos saber quais as consequências. Então, eles propagam-se em ondas eletromagnéticas que têm uma energia determinada, dependendo do teor dos nossos pensamentos. Então, se os nossos pensamentos forem elevados, a onda tem um alcance enorme, sobe na vertical. Vamos ao encontro dos espíritos superiores elevados. Se os nossos pensamentos forem de raiva, de ódio, de crítica, forem negativos, é evidente que eles ficam só por aí. Não têm energia para subir. E vamos ficar em torno dos espíritos com a mesma energia. Então, o que é que nós podemos já concluir aqui para podermos de imediato prosseguir com o nosso tema? Nós temos que ter muita atenção aos nossos pensamentos, mas muita vigilância e não nos permitirmos jamais que os pensamentos inferiores deixá-los alojar em nós indefinidamente. Quanto mais nós pensarmos
persistentemente nos pensamentos, mais nós atraímos aqueles com os quais afinizamos. Se forem maus, temos essa companhia nefasta para nós. Se forem superiores, é ótimo, porque temos a influência dos benfeitores espirituais. Isso é ótimo. Pronto. Então, é muito importante que nós identifiquemos de imediato os nossos pensamentos, para que os neutralizemos imediatamente e passemos a outros melhores. Então, temos que nos conhecer. Isso é muito, muito importante. Vejamos o que nos diz Emmanuel no seu livro Roteiro. Todos os livros de Emmanuel, é escusado dizer, já sabem, são da psicografia de Chico Xavier. Então, a mente é manancial vivo de energias criadoras. A mente cria as nossas energias criadoras. Quando pensamos, nós já estamos visualizando, criando, já temos à nossa frente. Já temos à nossa frente o que nós criamos. De imediato. O pensamento é substância, coisa mensurável. Encarnados e desencarnados povoam o planeta em posições diversas, produzindo pensamentos múltiplos que se combinam, que se repetem ou que se neutralizam. Então, cada um de nós ocupa uma determinada posição de acordo com a sua evolução espiritual. E nós nos revelamos pelo que falamos, pelo que fazemos. E facilmente somos identificados como facilmente identificamos os outros. Correspondem-se as ideias segundo o tipo em que se expressam, projetando raios de força que alimentam ou deprimem, sublimam ou arruinam, integram ou desintegram, arrojados subtilmente do campo das causas de quem as emitiu, não é? São as causas, para a região dos efeitos. Quem mais pensa, dando corpo ao que idealiza, mais apto se faz à recepção das correntes mentais invisíveis nas obras do bem ou do mal. Então, vejam a importância de nós vigiarmos os nossos pensamentos. Nós estamos sempre acompanhados com os nossos afins, que é uma lei que se chama Lei da Sintonia. Nós sintonizamos com os nossos afins. E temos que saber, de acordo com o que pensamos e fazemos ou dizemos, já sabemos com quem nós estamos sintonizados. E quem mais pensa? Porque os pensamentos, se forem constantes, quer no bem, que é o que nos interessa, ter sempre pensamentos no bem. Melhor é o resultado. Mas se for um pensamento constante no mal, vejamos qual será o resultado. Então, cuidado quando nós começamos a ter aqueles tais pensamentos de raiva, do ódio, do melindre, e eles vão e vêm, e uma persistência, e há um incómodo. Cuidado com esses pensamentos. Vamos ter que os erradicar logo. Porque senão, lá vêm aqueles que pensam como nós, os espíritos inferiores, que continuam a alimentar e nós a queremos nos libertar desses pensamentos e não conseguimos. Atenção, muita atenção a isso. E em razão dessa lei que preside a vida cósmica, a lei da sintonia, quantos se adaptarem ao reto pensamento
e a ação enobrecedora, fazendo sempre o bem, se fazem preciosos canais da energia divina. É evidente que em efusão, ou seja, em expansão constante, banha a humanidade em todos os ângulos do globo. Vejam, o Emmanuel, como ele nos ensina a importância de nós cuidarmos dos nossos pensamentos. E vamos continuar ainda com ele, em Seara dos Médios, que nos vai trazer mais acerca do tema. Ondas mentais, que são os tais pensamentos que saem em ondas eletromagnéticas. Por isso a energia, são ondas eletromagnéticas. Tem uma grande energia. Não é necessário te definas em tarefas especiais. Vejam o que diz Emmanuel. Nos círculos mediúnicos para transmitires o pensamento de entidades outras. Portanto, não é só numa mesa de trabalhos mediúnicos que a pessoa sintoniza com uma outra mente, com o espírito, com a identidade que pretende se comunicar. Nós também, por isso todos nós somos médios, no aspecto em que nós sintonizamos de acordo com a energia dos nossos pensamentos. Estamos sempre sintonizados. O médium é diferente. São outras características. As que nós estamos a falar são destas. Constantes em nós, constantes em nós, constantes. Então, particularmente, quando falas, exprimes as inclinações e opiniões de inteligências diversas, que são aquelas que pensam exatamente como nós. Tu sentes, pensas, ouves, lês e observas. E em qualquer desses estados de alma, assimilas influências alheias. Essas são as que sintonizam connosco. Cada vez que dizes algo, isto é muito importante, refletes a teu modo a alguém ou alguma coisa. Não é só ideia nossa, é ideia nossa alimentada por outras ideias iguais às nossas. Portanto, potencializa, não é? O pensamento potencializa. Ou seja, recebe a influência das outras mentes. E em mecanismos da mediunidade, André Luiz nos vem trazer também alguns acréscimos. O pensamento ou matéria mental é produzido pela mente. Já dissemos a princípio, mas não é demais repetir. Portanto, é a nossa mente que cria os nossos pensamentos e gradua-se nos mais diversos tipos de onda eletromagnética, nomeadamente ondas super, ultra curtas, em que se exprimem as legiões angélicas. Passando pelas ondas curtas, médias e longas, nas quais se exterioriza a mente humana. Nas ondas curtas, expressam-se os espíritos que amam, bondosos, os que praticam só o bem. As médias podemos ser nós. Nós exprimimos-nos, de um modo geral, umas vezes em médias, outras vezes em longas. As longas são as verdadeiramente inferiores. As que não saem daqui. Depende do nosso tipo de pensamento, nas quais se exterioriza a mente humana.
Cada cérebro pode transmitir pensamentos em ondas de frequência alta ou baixa, de acordo com o teor dos pensamentos mais constantes. Portanto, nós, uma vez, expressamos os nossos pensamentos numa onda mais elevada e outra menos elevada. Uma mais curta, aproximando-se o curto, mas a maioria é aproximando-se da onda longa, aquela que não tem alcance. Emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se assemelham. Ideia essa que logo se corporifica com a intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todos os que nos exposem o modo de sentir. Então, ideia essa que logo se corporifica com a intensidade correspondente à nossa insistência. E aí é que está. Se nós insistirmos com muito querer sobre uma determinada ideia, ela pode sim concretizar-se. E se ela for negativa, a grande nossa responsabilidade. Evidente que teremos depois, mais tarde, o retorno. Por isso, seja qual for o pensamento insistente, tenhamos muita atenção para nós sabermos administrar o melhor possível os nossos pensamentos. E nos domínios da mediunidade, Emmanuel, no prefácio desse livro, que é Psicografia de Chico e da autoria do Espírito André Luiz. E que nos diz aqui Emmanuel, no prefácio desta obra, que é extraordinária esta obra. Na grande romagem, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Somos instrumentos. Que significa que nós recebemos a influência e nós vamos agir de acordo com a influência que se associa ao nosso pensamento. Todos somos médios, como já disse há bocado, dentro só do campo mental, do pensamento. Nós somos médios porque nos captamos uns aos outros, que nos é próprio associando-nos às energias edificantes. Aquele que nos é próprio, aquele campo mental que nos caracteriza, mais elevado ou menos elevado. Se o nosso pensamento flui na direção da vida, superior ou na direção das forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. A escolha é nossa. Mas já sabemos quais são as consequências. Quer de um aspecto, quer de outro. Já sabemos as consequências, não é? E temos que cuidar muito de nós nesse aspecto. Cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios ou ondas específicas e vive na onda espiritual com que se identifica. Portanto, nós emitimos e nós estamos atraindo mentes e espíritos que pensam como nós, que agem como nós, que vivem como nós.
emitimos essas ondas e elas nos identificam. Por isso, os espíritos facilmente nos identificam e uns se aproximam ou outros se afastam. Os bons, sabendo que, por enquanto, nós não temos ainda a capacidade de mudar, de fazer a nossa reforma, vão-nos ajudando, intuindo, dando-nos estímulo e força. Mas nada mais nos podem fazer. Porque nós é que definimos o que queremos de nós. Nós é que somos os responsáveis. A ajuda espiritual não nos falta. Os espíritos benfeitores estão dispostos sempre, disponíveis para nos intuírem, nos inspirarem o bem. Nem sempre nós os escutamos. E eles também não desistem assim. Eles vão sempre estimulando, sempre estimulando. Portanto, nós é que somos responsáveis pelas nossas vidas e só nós podemos fazer a nossa caminhada. Somos ajudados, evidentemente, mas não nos esqueçamos que somos ajudados. Não nos esqueçamos da prece do Evangelho. Jamais nos esqueçamos do Evangelho. Porque aí também nós estamos trazendo para nós as influências benéficas. E aqueles que não nos querem que nós avancemos, começam a perceber que já não têm grande vantagem em se aproximarem de nós, em insistirem em torno de nós. Porque nós já denotamos, já mostramos interesses maiores. Temos que fazer a nossa parte. Porque de acordo com o que fazemos, assim vamos receber. Sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem. E isso é também muito importante nas nossas vidas. É gostarmos de praticar o bem, de nos preocuparmos com os outros, de pensarmos nos outros. Não podemos ficar fixados exclusivamente em nós. O egoísmo atrai o egoísmo. E sem esforço perseverante, porque a vida é uma luta diária. Deixemo-nos de comodismos, porque estamos aqui justamente para trabalhar e evoluir. Esforço perseverante é nosso próprio burilamento moral. É impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida. Ninguém sobe sem se esforçar. Cada mente com os seus raios, é evidente, personalizando observações e interpretações. E conforme os raios que arremessamos, erguer-se-nos ao domicílio espiritual. Nós lá estamos, aonde pertencemos, na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoam. Isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir com Jesus, a cada qual segundo as suas obras. Então, saibamos que nós só vamos receber aquilo que de facto merecemos. Nada gratuito, nada de graça nos chega. Temos que fazer a nossa parte. E Emmanuel traz-nos ainda
no livro Pão Nosso. É muito interessante porque tem justamente o título Pensamentos do nosso título. Ele vai buscar o versículo 8 da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Quanto ao mais, irmãos, escreve Paulo aos Filipenses: quanto mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Pois pensemos. Esta é a nossa conduta. Esta deve ser a nossa conduta. Então ele agora vai analisar esse versículo e que nos diz ele: todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. Qualquer obra, antes de ela se concretizar, ela passou primeiramente no pensamento do homem. Ele criou primeiro essa obra, essa ideia. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. Por isso nós muitas vezes dizemos, acerca de determinadas criaturas, como ele é criativo, como ele tem ideias. Porque a mente cria. Tudo o que surge é criação da mente. O Evangelho consubstancia, quer dizer, unifica, e agora pensemos nisto, o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. É o Evangelho de Jesus que nos vem dar as diretrizes e nós não prescindimos dele. Nós não prescindimos dele. E temos que entender isso. Nos concentramos ao máximo nessa reflexão do Evangelho de Jesus. Porque é Ele que nos encaminha, que nos acompanha, que nos orienta, que nos estimula. É Ele que nos fala a verdade acerca da vida. Por isso Ele desceu até nós. Porque já estávamos relativamente em condições de podermos absorvê-lo e colocá-lo em prática. Está na hora de nós não passarmos só da teoria. Nós temos imensa teoria. Já temos imensa teoria. Mas do que serve a teoria sem a prática? Toda a teoria tem de ter prática. E não nos aborreçamos, não nos cansemos, porque isto não é conversa fiada. Isso diz-nos respeito a todos nós. Porque senão nós perdemos-nos no labirinto da vida, da rotina, que é o que temos feito até agora. Portanto, o Evangelho é que nos vai unificar a todos. Todos vamos ter que entrar nesse caminho. E quanto mais depressa, tanto melhor. Mais nós subimos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realizações desse teor. É isso. Nós temos imensa teoria já connosco, mas não é só isso. Não é a teoria que nos vai transformar. Agora, há que praticá-la. É aí que nós nos transformamos. É na prática, na dificuldade, no exercício.
qualquer profissão só adquire capacidades praticando, praticando, praticando. Sabemos o que é um iniciado em qualquer profissão. Nervoso, acanhado, com dificuldades. A prática é tudo. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Pois não. Por isso, nós temos que contar com isso. Por isso. Porque não é fácil, sabemos que não é fácil. Mas então vamos desistir? Só porque é difícil? E o resultado qual é? Já sabemos. Portanto, demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo. Muita vigilância a nós próprios. Qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. Todos nós, de manhã, quando saímos para o trabalho, vamos enfrentar um dia de trabalho e de sacrifício. Aceitamos com a maior das naturalidades, porque somos compensados no final do mês. E nós, fazendo a nossa reforma na renúncia, na abnegação, no sacrifício, somos compensados todos os dias. No final do dia, somos compensados. Há alegria, uma tranquilidade interior, uma paz de consciência. Fomos logo compensados. Pensemos nisso. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. É isso. Verbalizamos já as palavras certas e corretas. Só verbalizamos. Esta é a diferença. Todavia, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Por isso nós vamos e vimos, somos nisto, porque ainda não nos decidimos ao trabalho, ao sacrifício, para refletirmos e muito. Então, pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. Ele lá está. A qualquer momento eclode, desde que nós deixemos. Então não o erradicamos de vez. Deixamos ali um cantinho. Não pode, não podemos. Porque sujeitamos-nos a ele nos vir perturbar. Basta um pequeno choque, empurrão. Lá vem o que guardamos ao canto. Não podemos. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando-o em cada dia, terão encontrado a divina equação. É isso, já para nós também. E agora passemos a instruções psicofónicas do Espírito Dias da Cruz. O que nos diz ele também? Todos os nossos pensamentos, definidos por vibrações, palavras ou atos, arrojam de nós raios específicos. Assim sendo, é indispensável cuidar de nossas próprias atitudes na autodefesa e no amparo aos semelhantes, porquanto a cólera e a irritação, a leviandade e maledicência, a crueldade e a calúnia,
a irreflexão e a brutalidade, a tristeza e o desânimo produzem elevada percentagem de agentes R. O que são agentes R? São substâncias que causam queimaduras de natureza destrutiva em nós e em torno de nós, suscetíveis de fixar-nos por tempo indeterminado em deploráveis labirintos da desarmonia mental. E depois queixamo-nos de que adoecemos. Já vamos ver sobre esse aspecto. Em muitas ocasiões, nossa conduta pode ser a nossa enfermidade, tanto quanto o nosso comportamento pode representar a nossa restauração e a nossa cura. O pensamento é a força que determina, estabelece, transforma, edifica, destrói e reconstrói. Tudo isto o nosso pensamento pode realizar. Então, a escolha é nossa, a vigilância é nossa. Já sabemos, agora já sabemos que temos que vigiar os nossos pensamentos. E ainda, Emmanuel, em pensamento e vida. Ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, seja vinculada aos processos de elaboração da vida mental. Claro, já vamos ver. Todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Que nos diz Emmanuel? Diz-nos que nem todas as doenças são a consequência dos nossos pensamentos, embora eles influenciem demais, porque nós trazemos, paralelamente a estes acontecimentos, trazemos o nosso programa reencarnatório. E, portanto, doenças difíceis, incuráveis e outros aspectos fazem parte do nosso programa. E como nós achássemos que isso não chegasse, decidimos, através dos nossos pensamentos, também ajudar a isso. Então, vejamos ainda, vamos continuar. Há moléstias que têm, sem dúvida, função preponderante nos serviços de purificação do espírito, ou seja, os tais programas reencarnatórios. Nós precisamos justamente para nos purificarmos, surgindo com a criatura no berço ou seguindo-a por anos a fio na direção do túmulo. Eu hoje tenho as mucosas da boca muito secas. A água alivia. As inibições congénitas, as mutilações imprevistas e as enfermidades dificilmente curáveis catalogam-se indiscutivelmente na tabela das provações necessárias, como certos medicamentos imprescindíveis figuram na ficha de socorro ao doente. Então, já sabemos. Hein? Contudo, os sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes sob o veículo de nossas manifestações, operando desajustes nos implementos que compõem. Exatamente. Nós atingimos as nossas células, os nossos órgãos, e eles ficam como que bloqueados na sua função pela energia negativa que nós emitimos e, portanto, não vai só para o espaço, mas primeiro nos atinge a nós.
Daí a importância de nós vigiarmos os pensamentos. Toda a emoção violenta sobre o corpo é semelhante a martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível. E toda a aflição amimalhada é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Não nos deixemos dominar pelos problemas, pela aflição, pela dor. Sabe hoje a medicina que toda a tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. Estabelecido o conflito espiritual, quase sempre as glândulas salivares paralisam as suas secreções e o estômago, entrando em espasmo, nega-se à produção de ácido clorídrico, provocando perturbações digestivas a se expressarem na chamada colite mucosa. Mas, claro, o que Emmanuel nos traz não é preciso. Todos compreendemos, todos temos sintomas do género, todos temos queixas muito semelhantes e já sabemos. As consequências vêm muito dos nossos pensamentos. Atingido esse fenómeno primário que muitas vezes abre a porta a temíveis calamidades orgânicas, os desajustamentos gastrointestinais repetidos acabam arruinando os processos da nutrição que interessam o estímulo nervoso, determinando variados sintomas, desde a mais leve irritação da membrana gástrica até à loucura de abordagem complexa. Eu já estou a acelerar, porque o tempo já está mesmo no fim e eu ainda tenho aqui uma matériazinha. Mas não se cansem, logo terminamos. O pensamento sombrio adoece o corpo, absolutamente, e agrava os males do corpo enfermo. Muita atenção a isto. Se não é aconselhável envenenar o aparelho fisiológico pela ingestão de substâncias que o aprisionem ao vício, como a droga, o álcool, o fumo, é imperioso evitar os desregramentos da alma que lhe impõem desequilíbrios aviltantes, quais sejam aqueles auridos nas decepções e dos dissabores, por flagelo constante do campo íntimo. Os desgostos, as decepções, quanta gente sofrendo dessas emoções. E ficam de rastros, arrastadas, completamente. Então, vamos ser fortes e cuidar mais dos nossos pensamentos. Cultivar melindres... Espera aí. Desculpem lá. Cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo da nossa existência. É intoxicar, por conta própria, a tessitura da vestimenta corpórea, estragando os centros da nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, sangue e nervos, glândulas e vísceras do corpo que a divina providência nos concede entre os homens com vistas ao desenvolvimento para a vida eterna. Então nós arruinamos tudo, não é? É isso que nós fazemos. Arruinamos o corpo e arruinamos o espírito porque vamos ficando por aí sempre. Temos que nos decidir. Guardemos assim compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda, da caminhada, porque somente ao preço da nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante no bem, é que superaremos o domínio da enfermidade. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos.
A escolha é nossa, mas sofremos depois as consequências, o que nós não desejamos. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho da nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis da nossa alma. Conseguiram bem compreender? Com o decurso do tempo, nossa alma, não raro, passa a exprimir o que assimilara, fazendo seja pelo corpo carnal, seja pelo corpo espiritual, de que nos servimos depois da morte. Seja aqui encarnado, seja depois no plano espiritual. Vai continuar com a mesma atitude. É por esta razão que geralmente os censores, ou seja, aqueles que censuram os outros, do procedimento alheio, acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo. Porquanto, interessados em descer às minúcias do mal, absorvem inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia dominados pelas forças que o representam. Vejam? Nós censuramos e mais tarde fazemos o mesmo. Toda a brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. A maledicência pode precipitar-nos no vício, o vício do maldizer, tanto quanto a cólera sistemática nos arrasta, muita vez, aos labirintos da loucura ou às trevas do crime. Pensando, conversando ou trabalhando, a força das nossas ideias, palavras e atos alcança de momento um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. Sempre vamos receber o que merecemos. Estejamos assim procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Conclusão. Carregamos o que pensamos e o que somos irradiamos para todos os lados. Analisemos o modo pelo qual vivemos, para que o fardo não nos pese e o jugo não nos fique incómodo. Modelemos a vida na vida do Mestre, que mãos invisíveis nos ajudarão. Muita paz com Jesus. Muito obrigada pela vossa paciência. Boa tarde mais uma vez. A Noémia já nos trouxe um tratado sobre pensamento, apesar de ele ser ainda maior. Emmanuel disse-nos igualmente que pensamento é vida. E a Noémia explicou-nos porque é que o pensamento é vida. Nós recriamos através do pensamento tudo aquilo que está à nossa volta, à nossa psicosfera, como ela nos falou, e contribuímos também para a psicosfera da Terra. É por isso que temos que ter cuidado com aquilo que pensamos. E como não podemos fazê-lo sozinhos, Jesus deixou-nos uma fórmula que já todos conhecemos. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação, para não cairdes em erro, para escolhermos o melhor. Então o nosso caminho é, sem dúvida,
através do conhecimento, do estudo do Evangelho, através do estudo dos livros que a Noémia tanto nos falou e, acima de tudo, da prece que refaz os nossos pensamentos, porque permite, como a Noémia começou por dizer, que os espíritos benfeitores nos alcancem. Só aí é que eles nos alcançam e nos podem ajudar. Recordamos sempre aquela história do Chico, que um dia teve muita mágoa porque a vizinha lhe matou o cão. E um dia Manuel apareceu-lhe e disse-lhe que era hora de parar de ter a mágoa, porque a mágoa estava a impedi-lo a ele, Emanuel, de se aproximar daquele que era o instrumento físico para o trabalho do livro, já que ele foi um grande médium, mas acima de tudo ele tinha uma tarefa específica que era receber os livros do mundo maior. Ele teve, não vamos agora aqui contar a história, mas ele teve que ultrapassar a sua mágoa e teve que, mas também ainda dá tempo de contar a história. O que é que Emanuel lhe pediu para ele fazer? Que ele fosse descobrir o que é que aquela senhora gostava. E ele reclama na sua humanidade com Emanuel. Então, mas o ofendido sou eu, e eu agora é que ainda vou procurar algo que ela goste? Ele tanto procurou que descobriu que ela gostava de uma máquina de costura. Então ele compra a máquina de costura a prestações, porque ele era pobre, como nós sabemos, com grandes dificuldades e o dinheiro dele dava para todos, menos para ele. Então ele compra a máquina de costura e leva a máquina de costura àquela senhora. E ela fica tão feliz com a máquina de costura que o que ela emite para ele, mais uma vez pensamento, emoção, o que ela emite para ele vai permitir-lhe que ele desfaça toda aquela dificuldade que ele tinha, toda aquela mágoa que ele albergava. E isso permitiu-lhe continuar o trabalho com Emanuel. Esse trabalho fabuloso, porque os espíritos superiores não se conseguiam ou tinham muitas dificuldades em aproximar-se dele. Agora imaginemos como eles têm dificuldade de se aproximar de nós quando nós temos raiva, tristeza, medo, angústia. Todos esses sentimentos acabam por nos atrapalhar a vida e a ligação ao mundo maior. E pronto, agora contei mais ou menos, não contei totalmente, mais ou menos, a história de Chico. Vamos então para a nossa prece. E como sempre vamos sentar-nos à vontade nas nossas cadeiras e deixar-nos levar por todas as vibrações que estão à nossa volta, pelas bênçãos que estão a ser derramadas do mundo maior. Pois Jesus disse-nos que onde se reunissem 2 ou mais em seu nome, Ele aí estaria. E Ele está, através dos benfeitores entre nós, banhando os nossos corações com a sua mensagem divina. E aqui estamos, Mestre, profundamente gratos por todas as bênçãos derramadas, por todas as luzes que são entregues para que o nosso espírito possa aprimorar-se, possa evoluir, Senhor, em direção à vida maior. Aprendendo, Senhor, que apesar de espíritos endividados, apesar de termos grandes dificuldades, somos sempre amparados e aconchegados pelo vosso amor para que continuemos a nossa caminhada. Agradecemos, Mestre, o conhecimento que derramais sobre nós, através da bênção do livro espírita, que descerra
a informação do plano espiritual e que nos prepara pouco a pouco para a nossa pátria, que nos consola e que nos fortalece para que aprendamos também a demonstrar na vida terrena as lições que já aprendemos, a superar, Senhor, as nossas dificuldades e a procurar, pelo esforço e boa vontade, ultrapassarmos a nós próprios. Rogamos, Mestre, pelo mundo lá fora e rogamos em especial por todos aqueles que contrariam a vossa lei de amor, por todos aqueles que ainda não aprenderam a amar o seu próximo, a respeitá-lo, Mestre, por todos aqueles que vivem em guerra íntima. Ajudai-nos a todos a vencer a nossa batalha interior, para que o planeta, Mestre, possa viver em paz, possam ser todos aqueles que são vossos irmãos, irmanados na lei de amor, de perdão, e que saibamos, Mestre, continuar a seguir-vos, a procurar-vos nos nossos corações, apesar dos percalços, apesar das dificuldades. Continuai conosco, Senhor, até ao fim dos tempos. E rogamos a nossa Mãe e vossa Mãe Maria Santíssima que nos aconchegue no seu regaço nos momentos difíceis de testemunho, para que aprendamos a superar-nos, para que a nossa reencarnação possa ser dada por bendita. Ficai conosco, Mestre, hoje, agora e para todo o sempre, e que assim seja, graças a Deus. Estão encerrados os nossos trabalhos. Quem trouxe águas, não se esqueça de as ir buscar. E uma continuação de um bom fim de semana. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.